Como Tavito morreu? Uma mensagem chegou de manhã cedo, simples, devastadora. Com o coração estraçalhado, comunico que nosso imenso e insubstituível Tavito acabou de partir. Era 26 de fevereiro de 2019 e o Brasil perdia, em silêncio, um dos maiores compositores que esse país já teve. Mas o que poucos sabem é o que aconteceu nos meses anteriores a essa data. Uma luta brutal, uma dor que poucos conseguem imaginar. Um processo que começou pequeno, silencioso e foi crescendo até consumir tudo. Você sabia que a doença que matou Tavito começou embaixo da língua? Aquela mesma língua que deu vida a tantas músicas inesquecíveis? Pensa nisso por um segundo. O homem que compôs Casa no Campo, que escreveu Rua Ramalhete, que criou o hino da Copa de 94, perdeu a voz antes de partir. Literalmente. Me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber de onde vem cada pessoa que está aqui comigo hoje. Luiz Otávio de Melo Carvalho nasceu em Belo Horizonte no dia 26 de janeiro de 1948. Mas o mundo não o conhecia por esse nome comprido, formal, de cartório. O mundo o conhecia como Tavito. Um apelido simples, uma identidade enorme. Ele ganhou o primeiro violão aos 13 anos. Não teve professor. Não fez faculdade de música. Aprendeu sozinho, do jeito que os grandes sempre aprendem, errando, insistindo e ouvindo muito. Belo Horizonte, nos anos 60, era um caldeirão. Uma cidade que fervia de talento. E Tavito estava no meio disso tudo, absorvendo cada nota, cada batida, cada influência que chegava. Foi nesse ambiente que ele cruzou com um nome que mudaria sua trajetória para sempre: Vinícius de Moraes. Em 1965, com apenas 17 anos, Tavito conheceu o poetinha. E Vinícius não foi gentil por educação. Ele foi honesto, porque reconheceu talento de verdade. Vinícius o convidou para participar de suas apresentações em Belo Horizonte. Pensa no tamanho disso. Um menino de 17 anos, autodidata, dividindo o palco com um dos maiores poetas do Brasil. Mas o pior ainda estava por vir. Não em termos de sofrimento, em termos de pressão. Porque quando o talento chama a atenção, a responsabilidade vem junto. E Tavito estava prestes a entrar num movimento que definiria a música brasileira para sempre: o Clube da Esquina. Esse nome não é só um grupo musical, é uma era, é um movimento cultural que colocou Minas Gerais no mapa da MPB com uma força que ninguém esperava. Milton Nascimento, Ló Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini, Toninho Horta, Wagner Tiso e Tavito. Juntos, eles criaram algo que até hoje é estudado, gravado, celebrado. Uma sonoridade única, uma mistura de poesia e melodia que não existia antes deles. Tavito não era o mais famoso do grupo, mas era um dos mais importantes, porque ele tinha um dom específico: escrever músicas que pareciam simples e carregavam um universo inteiro. Rua Ramalhete. Você já ouviu essa música? Aquele começo suave, aquela letra que fala de amor anotado em bilhetes, de tardes de Belo Horizonte. Tavito escreveu isso junto com Ney Azambuja e virou um clássico. Mas o maior clássico da sua carreira não foi cantado por ele. Foi cantado por Elis Regina. Casa no Campo, composta com Zé Rodrigues, eternizada na voz de uma das maiores cantoras que o Brasil já teve. Quando Elis cantava essa música, o Brasil inteiro parava. E Tavito estava atrás de tudo aquilo. Discreto, talentoso, essencial. Se você está curtindo esse conteúdo, deixa o like aqui antes de continuar. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É rapidinho e ajuda muito o trabalho. A carreira de Tavito não foi uma linha reta de sucesso. Teve altos, teve baixos, teve um período de quase 12 anos, de 92 a 2004, em que ele praticamente sumiu dos palcos. 12 anos sem se apresentar. Mas ele não parou de trabalhar. Ficou nos bastidores, compondo, fazendo arranjos, criando jingles publicitários. E foi nesse período de invisibilidade que ele criou algo que o Brasil inteiro cantou junto.
Coração Verde e Amarelo. Em parceria com Aldir Blanc, Tavito escreveu o tema que a Rede Globo usou durante toda a Copa de 94. Aquele que tocou quando o Brasil levantou a taça nos Estados Unidos. Aquele que todo brasileiro de uma certa geração ainda sabe de cor. E ninguém sabia que era Tavito. Ele criava para os outros brilharem. Isso diz muito sobre quem ele era. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Em 2004, depois de 12 anos longe dos palcos, Tavito voltou, não com barulho, não com escândalo, com música. Voltou com um trabalho solo que mostrava a diversidade que ele acumulou em décadas de composição. E foi bem recebido, porque talento verdadeiro não tem data de validade. Em 2014, lançou o CD Mineiro. Um trabalho que ele mesmo descrevia como reflexo de tudo que Belo Horizonte representava para ele. Um combinado de coisas que só o mineiro entende. Aquela mistura de saudade, poesia, suavidade e profundidade. Parecia que Tavito estava no melhor momento da sua vida. E foi aí que a doença chegou. Silenciosa, traiçoeira, do jeito que o câncer sempre chega. Um câncer embaixo da língua, pequeno no começo, mas o câncer raramente para no começo. Ele começou o tratamento, e o tratamento foi brutal. O músico soneca Osmar Lazzarini, amigo próximo de Tavito, contou nos detalhes o que aconteceu. As palavras dele são duras, são honestas, são necessárias. Trataram o câncer, e o tratamento acabou com a boca dele. Ele não conseguia mais beber, não conseguia mais engolir. Puseram uma sonda. A sonda virou infecção. A infecção passou para o pulmão. O pulmão levou para a UTI. E foi isso. Lembra da música que ele escreveu, Casa no Campo? Aquela que fala de paz, de natureza, de um lugar tranquilo longe do mundo? No fim da vida, Tavito estava numa UTI em São Paulo, longe de Belo Horizonte, longe das ruas que ele cantou, longe da tranquilidade que ele tanto colocou nas próprias músicas. Há algo muito doloroso nisso. E há algo muito humano também, porque a arte que criamos fala de quem queremos ser, do mundo que gostaríamos de habitar. E às vezes, a vida nos leva para o lado oposto. Na manhã de 26 de fevereiro de 2019, Tavito se foi. 71 anos. O mesmo dia em que a notícia chegou para os amigos foi o mesmo dia em que o Brasil percebeu o quanto ele era grande. Lô Borges escreveu: "Partiu hoje meu grande e talentoso amigo, que tanto contribuiu para a música popular brasileira." Guarabira disse que era um dos dias mais tristes da vida dele. Luiz Carlos Sá lembrou que ainda no Natal eles estavam juntos, pensando em novas músicas. Um mês e pouco depois, Tavito não estava mais aqui. Seu corpo foi cremado em São Paulo. Deixou uma filha, deixou a esposa Celina e deixou um catálogo de músicas que ainda vai durar gerações. Mas sabe o que fica de verdade quando a gente pensa na história de Tavito? Não é a fama, não é o prêmio, não é nem a quantidade de composições. O que fica é isso. Ele passou a vida inteira criando beleza para que os outros brilhassem. Estava nos bastidores quando a Copa de 94 foi ganha. Estava atrás da cortina quando Elis cantou Casa no Campo. Era um nome que ninguém pronunciava, mas a música que todo mundo conhecia. E tem uma lição poderosa nisso. A gente vive num mundo que só valoriza quem aparece, quem grita, quem está na vitrine. Mas os pilares que sustentam tudo muitas vezes não aparecem. Tavito foi um pilar, da música mineira, da MPB, do Clube da Esquina, da Copa de 94. E quando ele foi embora, uma parte dessa estrutura invisível foi junto. A próxima vez que você ouvir Casa no Campo, para um segundo. Pensa em Belo Horizonte nos anos 60. Pensa num menino de 13 anos recebendo o primeiro violão. Pensa num jovem de 17 anos dividindo palco com Vinícius de Moraes. Pensa em Tavito, porque ele merece ser lembrado, não só pela morte, mas pela vida. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like. É o mínimo que a gente pode fazer por quem nos apresentou histórias como essa. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Tem muito mais história poderosa vindo por aí. Até o próximo vídeo.